Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse é Oxigenando Ideias para a Saúde. Hoje é um daqueles episódios que dão uma alegria especial. A nossa convidada já passou por aqui lá em 2023, quando contou a história da No Harm e de como a tecnologia poderia ajudar a reduzir erros em prescrições médicas. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Ela volta agora ao Oxigenando por um motivo que diz muito sobre impacto real. A Ana foi indicada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes no uso da inteligência artificial, ao lado de nomes como Elon Musk, Sam Altman, um dos principais líderes globais em AI. Eu estou falando da Ana Helena Ulbricht, fundadora da No Harm. Ana, é um prazer enorme te receber aqui de novo no Oxigenando. Obrigada pelo convite, né? De novo, muito grata em falar aqui com você. Muito bom, Ana. E eu queria começar esse episódio pelo momento dessa notícia maravilhosa. Como foi descobrir que seu nome estava nessa lista, né? E depois disso, a sua indicação ganhou muita repercussão aqui no Brasil. Eu sei que você deu várias entrevistas, surgiram muitos convites. Como que está sendo lidar com toda essa fama, essa visibilidade, Ana? Foi muito. O que foi uma surpresa maior, né? Foi quando a Time solicitou uma demonstração para No Harm, né? Então a gente ficou assim: opa, o que é isso? O que é essa solicitação aqui, né? Que geralmente são os clientes que solicitam, né, a demonstração da nossa ferramenta. Mas em função de a gente ter divulgado o nosso trabalho na atenção primária, que é o projeto do Juntos pela Saúde, né? A gente divulgou com um jornalista que já tinha conversado com a gente em outro momento e conversou comigo pedindo novidades. E aí ele estava fazendo a divulgação, o trabalho dele no Rest of World, que é um, uma revista americana, né, mais lida pelos americanos, que fala sobre notícias do mundo inteiro. Foi então que a Time ficou sabendo do nosso projeto e pediu demonstração para nós no nosso site. E a gente ficou assim, nossa, né? Como assim? E aí depois a gente ficou sabendo de onde, né, que veio, de onde surgiu, né, como que a Time ficou sabendo da Nohar. Mas aí foi muito surpreendente para nós, né? Claro que a gente a gente tem uma missão muito linda e isso fez com que fosse aos ouvidos da Time, né? Mas inicialmente nem era para essa lista, era para fazer uma reportagem, né, do nosso trabalho. E depois eles acharam que fazia sentido nos colocar nessa lista, já que a gente tinha esse diferencial, né, de não ter a proposta de lucro apenas, né? A gente tinha interesse de entregar essa solução de graça para o SUS e ser uma instituição sem fins lucrativos, que é fora do comum quando se trata de inteligência artificial. E para quem está chegando agora, essa é uma história que não começa na tecnologia, ela começa num hospital público. Eu queria, Ana, recapitular um pouquinho a origem da No Harm, né, que numa tradução aí livre de inglês significa sem dano, no harm, sem dano. Ana, como que começou tudo? Então, lá em 2012, né, eu comecei a trabalhar lá no Hospital Conceição, que é um hospital 100% SUS, então eu tinha muito esse amor por realmente fazer esse trabalho dentro de um ambiente 100% SUS. E lá a gente via essa dificuldade de conseguir proteger todos os pacientes, considerando que era um hospital muito grande, né? Nós tínhamos mais de 800, mais de 1.000 prescrições por dia, na verdade, né? A gente tem mais de 800 leitos lá. E a gente não tinha farmacêutico suficiente para avaliar as prescrições e evitar que erros de prescrições causassem dano nos pacientes. Então, dessa dor é que surgiu a No Harm, né, que é uma plataforma para ajudar esse processo de trabalho do farmacêutico clínico
avaliando as prescrições, evitando que esses erros cheguem no paciente. Então, conversando com meu irmão, que fazia doutorado em inteligência artificial, a gente criou essa plataforma. Muito bacana. E falando um pouquinho de modelo de negócio, que é algo super diferenciado, acho que poucas pessoas tiveram contato com um modelo tão incomum, pouco comum como o de vocês, né? Que é cobrar de hospitais privados para conseguir oferecer essa tecnologia gratuitamente ao sistema público, ao SUS nesse caso. Por que esse caminho fez mais sentido do que seguir a via tradicional de investidores? E outra pergunta que eu queria até fazer: como sobreviver a isso, né? Porque imagino que ao entrar investidores, né? Obviamente o KPI número um é retorno, né? Então, como convencê-los, né? Não deve ter sido fácil. Como a gente, justamente lá no início, a gente tinha possibilidade de investidores, a gente teve algumas conversas com investidores, mas a gente percebeu que não era nosso caminho, não era o caminho que a gente queria seguir. A gente queria ter essa entrega de graça para o SUS e que não combina, né, com o ideal dos investidores, que é o retorno, né, por lucro. E tudo bem, não tem problema, mas a gente não queria esse caminho e a gente tinha condições de manter a nossa solução sem investidores. Então, a gente manteve os nossos empregos, né? O meu emprego no Hospital Conceição, que eu fiquei até final de 2022, né? Então, enquanto a gente estava desenvolvendo a No Harm, a gente tinha os nossos empregos que nos sustentavam. E então a gente preferiu não entregar o nosso propósito em troca, né, do investimento. A gente queria realmente manter o nosso propósito. E aí a gente optou por a gente manter a solução até que essa solução se pagasse, né? Então, o pagamento, como tu falou no modelo de negócio, a gente cobra de leitos privados e entrega de graça para o SUS. Então, quem sustenta a nossa operação são os hospitais que têm leito privado. Esses leitos privados é que pagam, né, pela nossa solução. Claro que só os leitos privados não acabam não sustentando a entrega para todos os SUS, porque a gente tem uma distribuição de leitos no Brasil que é mais ou menos 70% leitos SUS, né, público, e 30% leitos privados. Então, acaba que não se sustenta só apenas com o financiamento dos leitos privados. Então, a gente também tem o apoio de investidores sociais, que então nos dão doações em troca de implantação do nosso sistema nos hospitais SUS. Então, a gente acaba conseguindo manter dessas duas formas, através de investidor social e o pagamento dos leitos privados. Esse investidor social, você pode falar só um pouquinho mais para a gente o que exatamente significa? É como se fosse uma doação, só que o investidor social ele exige que tu comprove o teu impacto, né? Tem alguns investidores sociais que então tu tem que provar essa governança, tu tem que comprovar que tu entregou aquele serviço que tu te propôs a entregar. Então a gente começa mostrando toda nossa capacidade de entrega com tudo que a gente já faz no Brasil, e aos poucos a gente foi conquistando esses investidores sociais também. Ana, e eu lembro que em 2023 você me disse que cerca de dezenas de hospitais usavam a ferramenta, que eu já achei um número interessante, expressivo para uma startup, mas hoje esse número já chegou, ultrapassou, né? 200 hospitais e mais de 300 unidades de saúde. É isso. Isso, exatamente. A gente está crescendo bastante, né? E cada vez mais impactando mais vidas. Bacana. E a gente, né, indo aos números, entende que isso são mais de 5 milhões de prescrições já avaliadas, que é um número bem expressivo mesmo, né? A gente tem 5 milhões de prescrições avaliadas pela inteligência artificial por mês. Por mês. Por Por mês. mês. Meu Deus do céu. Tá, eu tinha entendido que era anual até. Olha, parabéns.
E parte do nosso público aqui é, né, formada por pessoas que estão começando a carreira, né, principalmente as pessoas agora olhando uma carreira em saúde. Tem muita gente abrindo startup, né, e querendo dicas, aprendizados práticos de pessoas como você, que começou assim e hoje já tem um case muito, muito forte de sucesso, um modelo muito diferenciado. E eu queria ver se você, por acaso, consegue nos dar 3 aprendizados bem práticos que você considere assim essenciais no crescimento de uma health tech, ou para quem esteja começando mesmo. É, eu acho que a principal dica é tu conhecer que dor que tu tá tentando resolver. Se realmente existe aquela dor, né? Porque existe muitas startups que acreditam muito na solução, mas eles nem sabem se de fato vai resolver alguma dor. Então, acho que o principal ponto é isso, assim, porque a gente acaba se apaixonando pela solução e não entendendo de fato se aquela solução resolve algum problema, né? Então, acho que esse é o principal. Depois, eu acredito que é cada vez mais interagir com o cliente e entender quais são as outras dores que também tu pode sanar, né? Porque às vezes tu consegue entregar uma solução que atende uma dor, mas ainda falta outras dores que ele pode resolver. Então, assim, a gente costuma interagir bastante com o cliente, né? Para, de repente, a plataforma poder avançar em outros mercados, inclusive, né? E poder ajudar aquele cliente em outros problemas que vai atender o nosso propósito maior, que é trazer segurança para o paciente. Eu acho que sempre escutar o cliente, né? Eu acho que é o principal dica aí. Adorei. E você sabe que a primeira é espetacular, né? A gente entendendo, realmente colocando o cliente no centro, entendendo de fato a dor, é um passo excepcional. Dá para a gente desenhar produto, né, e soluções, mas eu acho que o segundo é muito legal, porque eu tenho escutado muita história, principalmente de startups, pessoas que começam com uma ideia, uma linha de produto, de raciocínio, e quando vai colocar em prática, estudando mais a fundo a jornada, eles pivotam para outra ideia, outra linha, porque acham uma nova oportunidade e o sucesso vem. Né? Às vezes não vem da primeira, vem da segunda ou da terceira, mas você estando próximo ali, entendendo as dores e entendendo soluções, é o caminho perfeito. Achei super bacana, certeira a sua dica também. Muito bom. E também tem a questão de, se tratando de tecnologia, né, Uhum. o cenário muda a todo Sim, instante. exatamente. Então, É bem isso. assim, tu tendo mais oportunidades ali, né? Digamos que aquela tua dor que tu tá sanando, entrou outra possibilidade de sanar aquela dor e o teu negócio acabou, né? E se tu conhece mais do mercado em volta daquele que tu estava trabalhando, tu pode pivotar com uma facilidade maior, né? E então eu acho que é bom entender o cenário que tu está te encontrando, entender as possibilidades para que tu tenha alternativas em cenários adversos. Excelente, excelente. E Ana, eu estou super curioso para saber os próximos passos. Para onde que vai a No Harm? O que que vocês estão pensando aí? A gente não tem muito limite, a gente é muito assim startup mesmo. Então, de acordo com os cenários diversos, e a gente é bem criativo e muito alerta às diversas oportunidades. Então, diversos editais que aparecem não estão exatamente na parte de avaliação de prescrição, que é o nossa entrega maior, né? Mas a gente sabe que a gente tem capacidade de ir além do que isso, né? A gente tem uma equipe fantástica em inteligência artificial e o nosso foco é segurança do paciente e eficiência do sistema de saúde. Dentro disso, a gente tem diversos cenários que a gente pode ajudar, né? Então, captação de doadores para transplantes, a gente vai identificando oportunidades em editais diversos em que tem e que trabalham com instituições sem fins lucrativos que a gente pode atuar. Então, a gente vai pegando projetos, além de ampliar a nossa atuação
em diversos hospitais do Brasil. Então, a gente tem um mercado ainda muito grande para a gente atuar. E, além disso, tem ampliação do nosso mercado, né? Do nosso escopo de atuação. Estou animado para ver os seus próximos passos, né? Eu acho que a ideia é muito boa, brilhante, né? Acho que você deve ter uma excelente equipe também, sem dúvida que o produto deve ser muito bom. E eu gosto muito, eu sou fã número um de carteirinha do modelo de negócio de vocês. Eu acho que o mundo tem maiores possibilidades de fazer bem, né? Da gente fazer mais do que só fazer o lucro pelo lucro. Eu acho que vocês realmente não precisam aqui pintar de estratégia de SG, de nada. Quer dizer, vocês fazem algo que já nasce com uma estratégia sustentável, né? Que tem um impacto muito maior. Então, assim, eu sou realmente fã, parabéns. Tá? E para a gente encerrar, toda essa movimentação em torno da No Harm aí certamente trouxe muito insight para você. Acho que você é uma empreendedora aí espetacular, né? Já com sucesso, já com reconhecimento. E eu queria entender, assim, pessoalmente, o que que você aprendeu em todo esse processo? Eu aprendi a ressignificar, né? A pensar eu sempre fui da segurança, assim, né? Eu trabalhava numa instituição, né? Eu era funcionária pública, né? E eu larguei dessa estabilidade que a gente tem para viver esse sonho que eu nunca sonhei, né? Na verdade, de ir atrás de um objetivo que é trazer realmente segurança para os pacientes. E, e mesmo assim, abrir mão dessa estabilidade, né? Que eu tenho a minha família, tenho meus filhos, que a gente precisa, né, ter uma estabilidade. E eu achei que mesmo assim valia a pena esse risco, né? De acreditar nesse sonho e realmente fazer algo tem a ver com o que eu sinto, assim. Claro que onde eu trabalhava já era um sonho entregar para o SUS, né, o serviço que eu fazia. Mas se eu consigo fazer no SUS, lá num hospital só, se eu conseguir multiplicar essa minha ação em vários outros hospitais, a entrega é muito maior. Claro que eu tenho a questão da estabilidade, nessa questão pessoal, eu tive que abrir mão, então, dessa estabilidade para viver esse sonho que é ampliar o meu impacto como farmacêutica através de todos os farmacêuticos que usam a NoHarm. Eu conversei com Ana Helena Ubrich, farmacêutica fundadora da No Harm e agora uma das 100 pessoas mais influentes no mundo no uso da inteligência artificial pela Time. Ana, parabéns pelo trabalho e que ele inspire cada vez mais pessoas a trabalhar para uma saúde melhor. Muito obrigada, Eduardo. É um prazer realmente inspirar as pessoas não só em relação à saúde, mas em relação ao modelo de negócio que nem tu falou, né? Então, eu acho que todo mundo pode pensar que existe essa alternativa, né? E quem sabe a gente, ir além do lucro, né? Entregar realmente um propósito para as pessoas. Muito obrigada.